Quero compartilhar hoje algo breve com vocês, mas algo que está no meu coração. Hoje, enquanto eu orava e lia a palavra, sabe aquele dia que você entende que Deus está falando através de todas as coisas, mas que ainda assim tem algo que você deseja ardentemente? Deus nunca quer simplesmente fazer uma coisinha na minha vida e na sua. A gente nunca entra na presença de Deus para sair igual. A gente nunca é tocado por Ele, para que a gente não toque as coisas à nossa volta. E algo que eu orava hoje, eu dizia: Senhor, nós amamos tanto a Tua presença, nós amamos tanto a Tua casa, nós somos tão gratos por tudo que vivemos, mas Deus não nos deixa nos acomodar no que já experimentamos. É muito fácil a gente se amoldar. É por isso que Romanos 12, ele fala para mim e para você: olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam renovados. Então, o que essa palavra está dizendo? Paulo está ensinando algo para mim e para você valioso. Olha, aprende a todos os dias desejar algo novo. Sabe por quê? Porque a medida de ontem já não é mais a medida de hoje para você. Quando você começa a olhar a vida dos discípulos, você percebe que eles vivem uma pequena primeira crise de necessidade. Tem moeda na barriga do peixe. Eles vivem uma crise de identidade, eles acham que tem uma falta. Quando Jesus ele ressuscita, eles pensam assim: nossa, Jesus morreu, Ele vai ressuscitar, mas eu não estou vendo ainda essa ressurreição. Eu só consigo ver a cruz, eu só consigo ver a perda. Eles entram numa crise, aí eles vão para o mar fazer o que eles eram acostumados a fazer. E eles não pescam nada. Aí Jesus chega: olha, joga para o outro lado. E aquela pesca maravilhosa, aquela pesca não era Jesus dizendo a eles: olha, vocês podem fazer as coisas que vocês faziam antigamente. Era Jesus dizendo a eles: quando eu estou, o resultado não é natural, ele é sobrenatural. É Ele lembrando a eles que a estação de pescar peixe tinha mudado, mas que a estação deles agora era pescar gente. Era discipular, era preparar, era enviar. E eles estavam desistindo porque por um momento eles não viram ou entenderam o que Deus estava fazendo. Mas o que Deus faz não é para entender. Ele nos chamou para crer. E Ele nos chamou para andar por fé e não por vista. Sabe o que isso significa? Isso não é um chavão, uma palavra repetida no meio cristão. Isso é uma lembrança para você, é um memorial. Não há nada que Deus prometeu que Ele não possa fazer. A sua fé, ela é limitada ao tamanho daquilo que você consegue. Mas a fé que Deus tem para liberar sobre a sua vida é a medida necessária para a promessa que Ele tem, e não para aquilo que você comporta fazer sozinho. Afinal de contas, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Filho, eu vou te honrar. Deus sabe trabalhar nos lugares que para você são ambientes que você prometeu que nunca mais ia lidar com aquilo, que nunca mais ia passar naquele lugar. Olha, eu já fui tão machucada que tudo bem, mas em lugar da vergonha que você sofreu, eu quero que você exulte em dupla honra. Ai, nunca mais eu vou tentar algo, eu nunca mais vou tentar um negócio, eu nunca mais vou me abrir para amizades, eu nunca mais vou acreditar. Ei, por que você largou a rede tão rápido? Porque você colocou em você mesmo a expectativa de que as coisas deem certo e não no Senhor. Quando nós celebramos 3 anos, eu quero dizer a você: celebre uma nova estação, onde você vai retomar coisas que você deixou no meio do caminho. Celebre um novo tempo, onde você vai enxergar com graça. Você vai ser curado, você vai ser redimido. 3 na Bíblia significa muito. A palavra diz que Jesus disse: olha, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O que você acha que dormiu aí? O que você acha que morreu, mas que só está esperando o tempo apropriado? O Senhor me levou para uma palavra hoje, em 2 Samuel 22, que diz o seguinte, a partir do versículo 29:
Porque tu, Senhor, és o meu farol, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Davi começa a escrever essa palavra que está trazida aqui em 2 Samuel. Mas isso aqui, na verdade, quando você vai estudar, era uma canção. Que no momento de transição da vida dele, ele começou a entoar ao Senhor. E ele disse bem: Senhor, você é o farol que traz luz às minhas trevas. Existem lugares na minha história e na sua que são aqueles quartinhos escuros, onde nós deixamos alguma coisa de canto e dizemos: eu não vou mais mexer aí. Quem não tem um cantinho do entulho? Talvez é uma porta no armário, mas você esconde lá tudo aquilo que você não quer à vista. Talvez é uma mala de viagem, talvez são algumas roupas que são pouco usadas. Talvez são coisas que você nem precisa, mas não quer se desfazer, né? Percebe que às vezes a gente está caminhando para uma nova estação, mas a gente está cheio de coisas antigas que não nos servem mais, mas a gente está apegado, porque no fundo, a gente ainda não aprendeu a sair da velha estação. São padrões de comportamento, são manias, são pensamentos. Não, você não sabe, mas aí é tudo igual. Mas o Senhor está dizendo a você: deixa eu fazer coisas novas. Aí você chega na igreja bem feliz e você começa a cantar: eu quero viver algo novo. É lindo isso. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver. Aí você sai daqui e você vê as coisas do mesmo jeito. Aí você sai daqui e você bate nas mesmas portas que o Senhor fechou. Aí você sai daqui e você repete o mesmo padrão: eu preciso resolver isso. E o Senhor está dizendo a você: começa a entregar, começa a orar, começa a jejuar, começa a adorar. E você está querendo mais uma vez repetir padrões antigos. Mas ei, peraí, Ele é o farol que acende uma luz nas nossas trevas. O novo não se faz sem aquele que pode refazer a nossa história. Talvez já te prometeram muitas vezes novidade. Talvez você ouviu ministrações que disseram a você: olha, tem algo vindo, tem algo novo, tem algo acontecendo. Mas se você não segurar o anjo, o novo vai passar. Meu Deus, não podia ser uma palavra mais legal para todo mundo ficar meu amigo? Mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu estou nessa terra para ver pessoas avançarem, cumprirem os seus propósitos, se apaixonarem por Ele, amarem a sua palavra, experimentarem de transformação de fato. Então isso significa que muitas vezes eu vou ter que dizer verdades impopulares para que hajam derramares verdadeiros da presença dEle. Então muitas vezes nós queremos o novo, nós desejamos transições, nós queremos mais de Deus, nós queremos avançar. Mas aí nós temos a expectativa, nós temos uma canção, nós temos um sonho, mas nós não temos uma atitude. Se Ele põe luz às nossas trevas, é eu e você que temos que abrir os lugares escondidos e dizer a Ele: pode mexer, Senhor. Quando eu era criança, eu lembro que na igreja a gente até dançava e cantava: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. O que queres? E Jacó: me dá a minha bênção para depois. Me dá a minha bênção para depois subir. Quando você lê a Bíblia o tempo inteiro, Deus está falando de pessoas que tiveram uma atitude de acordo com a promessa que receberam. Você já pensou? O Senhor fala para você: você tem um chamado para as nações. E aí você ganha a passagem.
Mas você fica tão deslumbrado com a palavra que você tem, que você segura a passagem na mão e fica: meu Deus, eu tenho um chamado. Meu Deus, é um novo tempo. Mas você não vai para o aeroporto. Você não faz as suas malas. Você não faz check-in. Não entra no portão. Não entrega a passagem no acesso ao avião. Peraí, mas tu não tinha palavra? Tu não tinha passagem? Mas você não correspondeu àquilo que o Senhor já estava fazendo. Quando Deus entrega uma palavra para você, e essa palavra é confirmada de diversas maneiras, Ele está dando a você a chance de incubar o sonho que Ele tem para a tua vida. Deus não é o álibi da nossa vontade. Ele não é aquele que faz aquilo que você quer fazer justificado de uma maneira espiritual. Ele é um Deus que sabe aquilo que você nasceu para ser, e Ele grita dentro das tuas inclinações, dentro das tuas habilidades, dentro do desejo do teu coração, aquilo para o qual você foi gerado. Só que as nossas áreas de escuridão, nossas áreas de medo: meu Deus, que medo que eu tenho do avião. Vai com medo mesmo. Senhor, como eu tenho medo de falar. Mas ali tem um testemunho. Fala com medo mesmo. Senhor, mas eu me sinto pouco. Coragem. Eu te chamei. Todos os momentos que Deus se manifesta como um farol, Ele está removendo de mim e de você os excessos que nos mantinham na estação antiga. E esse capítulo continua e ele diz o seguinte: porque contigo eu passo pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus eu salto muros. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. É escudo de todos os que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Já percebeu que você passa a vida inteira procurando estabilidade em lugares que não podem te garantir? Percebe que o nosso dia a dia é uma constante busca por estabilidade? C.S. Lewis dizia que o homem tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus e que só o próprio Deus pode preencher. Qual é a estabilidade que você acredita? Não, o meu emprego. Seu emprego pode variar. Eu sou concursado. O concurso pode se encerrar. O seu cargo pode transicionar. Não, a minha segurança é a conta no banco. E o que falar da geração Collor, que dormiu de um jeito e acordou com as contas congeladas? Não, a minha segurança é o acordo que eu fiz. Ei, maldito o homem que confia no homem e faz dele a sua segurança. Toda a sua busca por estabilidade, toda a sua busca por uma segurança aqui na terra, ela é um caminho vazio, porque só há um lugar de estabilidade, de segurança. Esse lugar é no Senhor. A maioria das ansiedades do mundo moderno estão se alimentando de um povo que tem vivido com base no desejo do sucesso, com base na comparação, com base nos gurus de 1 minuto, onde você passa o dedo desenfreado procurando uma fórmula para transformar a tua vida em 1 minuto que alguém falou. 1 minuto pode ser um insight, 1 minuto pode te dar uma ideia. 1 minuto não transforma a tua vida. O único 1 minuto que até hoje transformou alguém foi 1 minuto que a mulher tocou na orla do manto de Jesus. O único minuto que transformou a vida de alguém foi quando Paulo foi tocado. O único minuto que transformou a vida de alguém é quando Esther disse: se perecer, pereci, mas seja feita a vontade do Senhor. O único minuto que muda tudo é quando toca 1 minuto que vai rolar a pedra que fechava o túmulo que hoje está vazio. É quando Jesus ressuscita, sabe? Só tem uma pessoa que consegue mudar tudo em 1 minuto, e essa pessoa é o Senhor. Que lugar você firmou a sua esperança? Que lugar está a sua fé? Porque a novidade tem tudo a ver com o último tempo que eu tive diante dele. Não adianta nada nós enchermos nossos dias de programação. Nós não estamos construindo algo passageiro. Eu e você, acredito que estamos na mesma página. Nós estamos desejando algo que dure.
algo que permaneça. Essa estabilidade que você procura é um lugar de segurança no Senhor. É esse lugar onde Ele passa comigo e com você. Não importa se são estações de vales ou estação de montanha, Ele está comigo. Não importa se tem um esquadrão, Ele está comigo. Não importa se eu estou passando por muralhas, é Ele que está comigo. Então eu posso viver contente, grato e confiante em todo o tempo. Porque na verdade a minha base não é o que está à minha volta. A minha base é o Senhor. E se houverem pedras no meio do caminho, Ele é a minha porção. E se vierem rupturas, Ele é aquele que me une, porque Ele é o cordão de 3 dobras que não se desfaz. E se houver acusação, eu olharei para Ele e terei certeza que se eu for ferida por amor a Ele, eu estou seguro. E se houver abundância, meu coração não vai se inclinar e se perder, porque eu sei exatamente o que Ele me chamou para fazer com essa abundância. Porque se eu celebrar, eu celebrarei dizendo: Ele é bom, Ele é bom, foi Ele quem fez. Porque os holofotes só cegam quem busca aparecer. Mas todo aquele que sabe de quem é a glória não se perde. Porque os túmulos só destroem aqueles que se apegaram mais ao seu desejo, ao seu sucesso, a resolver na própria mão. Mas os lugares de perda relembram um homem ou mulher de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Se nós queremos viver uma vida que faz a diferença, se nós queremos ser um lugar seguro, se nós queremos algo que permanece, nós precisamos nos fincar no Senhor. Ele precisa ser o meu fundamento e o seu. O que você faz quando você precisa decidir? O que você faz quando precisa avançar? Aonde você deposita o seu coração? Sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes de vida. Guarda o teu coração. A nossa maior crise não é que Deus não está se manifestando muitas vezes. A maior crise da sociedade hoje é que nós desaprendemos a amar a presença dEle mais do que amamos qualquer outra coisa. E essa palavra continua dizendo o seguinte: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele desembaraça o meu caminho. Faz dele os meus pés como os da corça, e me põe em lugares altos. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco se quebra nos meus braços. Também me dá o escudo da salvação, e pela sua brandura me engrandece. Alarga os meus passos debaixo de mim, e não vacilam os meus artelhos. Existem coisas que são imutáveis. Hoje eu estou com a Bíblia que foi da minha bisavó. E existem aqui muitas marcas. Marcas de oração, cartas, louvores. A carteirinha dela da igreja. O louvor que nós cantamos hoje, a honra está aqui também. E sabe o que eu olho? Não importa nenhum legado que ela tenha deixado, porque o legado principal que permaneceu foi a palavra que ela implantou no coração, que hoje vai de geração após geração, após geração, após geração. Ela foi uma mulher que há muitos anos atrás se levantou,
que usava seus recursos para igrejas serem construídas. E os missionários vinham e se hospedavam na casa dela e do meu bisavô. E sabe o que eles faziam? Eles construíam um prédio e entregavam para pastores. Construíam outro prédio e entregavam para pastores. Construíam outro prédio e entregavam para pastores. E a cidade começou a ser evangelizada, porque um dia eles se levantaram e disseram: o que eu tenho não é meu, é para o Senhor. E o que acontece se nós deixarmos o farol de Jesus acender em nossas vidas e Ele começar a iluminar as nossas trevas do egoísmo, as trevas da vergonha? Deus, a minha voz é tua, a minha vida é tua, os meus dias são teus, as minhas estações são tuas, as minhas expectativas. Eu lembro que muitas vezes eu ia de virote para a faculdade, porque a gente tinha tido uma vigília à noite na igreja, e eu olhava para as minhas amigas suando dia após dia, produzindo e dizendo: não, nós vamos chegar muito rápido, nós vamos passar naquele concurso, nós vamos para aquela função, nós vamos fazer aquela coisa, nós vamos advogar de tal maneira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E naquele momento eu olhava para mim: Senhor, eu estou me gastando no Senhor, eu não estou fazendo tudo que todo mundo está fazendo, e talvez eu não vou conseguir chegar nesses lugares, mas eu prefiro te dar o meu melhor. Senhor, eu tenho 1 hora hoje, faz a minha hora render, Pai, como se fossem 8 de uma pessoa comum. Eu preciso. E o Senhor foi me honrando na faculdade. E eu lembro que na conclusão, a gente, não sei aqui, mas lá em Recife a gente faz, o orador é com base em nota. E eu fui a oradora da turma. Eu peguei aquele diploma e eu disse: Deus, Ele é teu. E a gente acha que o nosso testemunho fica por aí. E quando eu olho para a minha vida hoje, e eu olho para a vida das minhas colegas, eu vejo que eu cheguei a um lugar na minha profissão mais alto do que elas chegaram, por mais que tenham se dedicado mais do que eu. Porque Deus não trabalha só com merecimento, Deus trabalha com aquilo que você faz, com o que você entrega. Deus não é um Deus que para Ele esvaziar é a mesma coisa que esvaziar para você. E um dia desse ela me mandou mensagem: vem cá, me explica uma coisa. Como que rolou isso? Como que você está exercendo essa função aí? Eu vi que vocês também o dia a dia da igreja. Como que vocês fazem isso? E eu brinquei com ela, eu disse: a única coisa que eu sei é que todos os dias eu acordo e digo: Senhor, a minha vida é tua, faça o que quiser com ela. Há 4 meses atrás eu recebi uma mensagem dessa amiga pelo Instagram e ela disse para mim: deixa eu te contar uma coisa. Hoje de manhã eu acordei orando por você. E eu disse: sério? Ela: sério. Desde aquele dia que você me falou que tem coisas que eu não vou conseguir, mas que Deus pode fazer além do que eu posso fazer, eu estou indo na igreja aqui perto de casa. Sabe, eu ouvi uma palavra, eu nem sabia o que era isso. O pastor botou a mão na minha cabeça e disse que Deus me chamou para interceder. E o que eu tenho feito é isso todos os dias. Meu casamento que estava destruído, ele está indo para a linha. Eu não sei nem te explicar. Deus entrou na minha casa. Eu já me gastei tanto por tantas coisas, mas pela primeira vez eu estou dando uma chance para Deus, sabe, tal. E algo está acontecendo. Porque Ele é o farol que ilumina os lugares de trevas na minha história e na sua. O que eu estou falando aqui é muito pequeno, gente. É muito pequeno diante do que Deus pode fazer. Ele é o Deus que nesses anos, vamos falar só desses 3 anos, quantas curas nós vimos aqui físicas, quantas curas emocionais, quantos ventres vazios com diagnóstico foram cheios, quantos recursos travados foram liberados, sabe quantas coisas aconteceram, mas de tudo que a gente pode celebrar como conquista, tem um aqui para mim, a maior de todas: Ele está aqui. Deus está aqui, tão certo como respiro. Tão certo como eu
te falo. Ah, Deus, aleluia. Respiro uma manhã que se lê tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu. A gente não imagina o que Deus pode fazer quando o poder dele se alinha com a decisão nossa. Quando Ele derrama sobre mim e você uma palavra. Quando Ele derrama sobre mim e você uma possibilidade, uma porta. Quando a presença dEle é o nosso maior tesouro. Nós não imaginamos que Deus pode fazer. Eu queria dizer tantas coisas, mas eu fico olhando aqui, eu sei que hoje é só o começo. Como talvez você olhe para a sua vida e diz: Deus, eu ainda tenho tantas promessas, mas é só o começo. Um dia nós vamos olhar para trás e vamos ter passado 10 anos de farol e dizer: meu Deus, uau! E nós teremos o nosso coração guardado. E a igreja não vai deixar de ser uma casa de família. E os cegos enxergarão, os mudos vão falar, os ventres vão se encher, mentes serão curadas, promessas cumpridas. E nós diremos: como eu pude olhar para trás nessa última estação, e vamos lembrar de uma só coisa: ah, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Não importa onde eu irei contigo. Não importa, Senhor, se eu estarei passando por caminhos difíceis. Não importa, Senhor, se eu estarei lutando, se eu vou passar no meio de um esquadrão, no meio da batalha, mas eu estarei seguro, porque é uma palavra que me lembra que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei. Quando nós temos uma promessa, nós nos mantemos firmes na certeza de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. É um exemplo tão pequeno esse que eu dei, mas ele é tão fácil de se entender. Porque em alguns momentos da sua vida você tem a sensação de que você está perdendo algo, ou que você está se gastando por algo, que você pensa: meu Deus, será que isso vai valer a pena? Eu nunca vi um homem ou uma mulher se gastar diante de Deus, e como diz a palavra, não ser recompensado nessa terra e muito mais no céu. Você não está vivendo para os 80, 90, talvez 100 anos, como minha bisavó viveu, que você vai viver aqui na terra. Você está vivendo para deixar um legado em nome do Senhor, e para chegar lá no céu e dizer: Senhor, Senhor, valeu a pena. E quando o grande dia e quando o grande dia e ele vem, e quando o grande chegar, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Você está vivendo
dia após dia, caminhando para o que Deus está fazendo. Você não está vivendo como alguém que tudo que você tem é o agora. Você não está vivendo como alguém que é determinado por como foi o teu ontem. Você está vivendo como alguém que pode ter uma fotografia do hoje, mas o rolo completo do filme está nas mãos do autor. E ele está desenhando o teu caminho amplo e seguro. Ele é o escudo que te garante. Ele é a promessa que te acorda. Ele é a verdade que te liberta. Mas uma coisa é certa: nada nessa terra tem mais valor do que a presença dele. Você pode reproduzir emoções, não pode? Você pode fazer acordos sem ter seu coração na mesa. Nós estamos num mundo que até beleza se compra. Eu tenho pena dos meninos que não casaram ainda. Porque quando chega na lua de mel, começa a desmontar a mulher. Sai um negócio aqui, sai outro ali, aí a calcinha tem enchimento, o sutiã também. A outra aperta. Não, minha gente. A gente fica tensa, menina, mas acontece. Né? A unha pode cair, pode voltar, é um negócio sério. Hoje em dia ninguém mais tem nem direito de ser feio. Não é verdade? Tudo que Deus faz é lindo, beleza, mas vocês me entenderam. Não é verdade? Aí de repente a criança nasce e fala: meu Deus, puxou a quem? O pai tinha feito harmonização facial. É um mundo perigoso. Aí tem a moda do salaminho sacado, né? Você olha pro irmão, ele entrou a vácuo na calça. Então a gente tá num mundo que tudo é reproduzido. O cabelo, a gente não sabe mais qual é o cabelo de ninguém, qual é a cor. Até a cirurgia agora para mudar a cor dos olhos, gente. Sangue de Cristo tem poder. Mas brincadeiras à parte, a gente tá num mundo que tudo é muito negociável hoje em dia. Mas tem uma coisa que continua sendo tão cara, que não tem valor que pague. É a unção, é o derramar da presença de Deus, é ser tocado por Ele, é milagre, é sinal. Como que você finge um negócio que não aconteceu? Tem coisa que é tão inegociável, que você só tem quando você é genuíno na presença de Deus. Só que existe um preço para isso. E o preço é ser vulnerável diante da presença dEle. É se derramar inteiramente. Na matemática do mundo, quando você esvazia, seca. Na matemática de Deus, quanto mais vazio você está, mais Ele pode preencher. Quanto mais no limite você está, mais Ele está dizendo: está chegando o tempo. Na matemática dos homens, a gente esvazia e diz: oh meu Deus, acabou. Não é verdade? Você gastou tudo que você tinha. Você usou o teu recurso. Você deu o teu tempo. Você entregou o teu coração. Mas na matemática de Deus, quando você se esvazia, Ele começa a te encher. Te encher. Enche-me, Deus. Me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Transbordar. Talvez você se acostumou a viver na matemática da humana. Você acha que 1 mais 1 é 2, na matemática de Deus 1 mais 1 dá 1, mas é um negócio que é uma unidade que não se explica. No jeito da pessoa de viver aqui na terra, tudo é motivo para divisão, mas em Deus a matemática dele é rei. Quando você se entrega, eu posso multiplicar o que está sobre você. Sabe, quando você se derrama na minha presença, eu posso te colocar em você os desejos do meu coração. Às vezes a maior perda de tempo é continuar na direção errada, porque você ainda não fez algo muito simples, que foi se submeter diante do Senhor e dizer a Ele: pode mexer, Senhor, no que for necessário, pode me moldar, porque você é a luz que acende as trevas e manda embora aquilo que não combina com o que o Senhor tem para mim.
Se há algo que nós não podemos negociar nesses 3 anos e nos anos que virão, é o nosso amor pelo Senhor e o desejo de ser conhecido como um povo que o ama, que o adora e que o deseja com todas as suas forças, porque é um povo que ama o Senhor e que faz dele a sua prioridade, não fica desamparado. Porque ainda que a figueira não floresça, e ainda que não se veja frutos na vide, ainda assim eu o louvarei, eu o adorarei, eu bendirei o Deus da minha salvação. E aí você vai adorando, e quando você menos imagina, os milagres começaram a acontecer, porque você não se inebriou com o milagre, você não se inebriou com a promessa, mas você se apaixonou pela presença de um jeito, que tudo que Deus fez foi mais uma parte no percurso daquilo que Ele já tinha prometido. Essa maneira de viver faz toda a diferença. Ela é uma maneira que solta a direção da embarcação e diz: Senhor, o controle é teu. Senhor, as minhas expectativas estão no Senhor. Eu descanso em Ti. Eu dependo de Ti. A minha esperança está no Senhor. Sabe, quando nós chegamos aqui, era um lugar destruído. Jonathan já deu uma comentada. Mas algo que eu disse domingo passado e que eu gostaria de repetir é hoje. Nós estamos decididos a não construir um prédio, mas a construir uma cultura de adoração e de temor ao Senhor. Nós estamos construindo Jerusalém em Campinas. Isso significa que não estamos construindo um nome, não, por mais que seja lindo, gente. Que logo linda, ela fala tanto da nossa identidade como família, não é verdade? Mas sabe de uma coisa, essa logo só faz sentido se houver um povo desejoso e queimando pela presença de Deus. Porque no final das contas, quando Jesus voltar, Ele não vem buscar uma bandeira, Jesus não vem buscar uma denominação, Jesus não vem buscar um grupo específico. Jesus diz assim: não, você é tatuado, você fica, você tem brinco, você vai para lá. Temos uma fila por ordem. Primeiro sobem tal, assim, assim, assado. Depois sobe fulano, cicrano e beltrano. Depois os pentecostais. Agora segura ali os batistas. Logo depois vem os presbiterianos. Não, a palavra diz que Ele vem buscar a noiva dEle. Ele vem buscar uma geração inteira. Ele vem buscar cada um de nós, eu e você. Ele vem buscar alguém apaixonado que decidiu viver a sua vida para a glória dEle. Ele não cataloga você, Ele não te põe no número, mas as digitais dele estão impressas em você. E Ele vem buscar filhos e filhas apaixonados. Que essa seja a nossa bússola para os anos que virão. Nós ainda vamos viver dias incríveis aqui, até terça-feira. E eu convido você a viver todos eles. Mas sabe de uma coisa? Nosso maior anseio é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo. Eu quero te ver como nunca, tocar tuas mãos. Pode o que quero ser
te conhecer. Esse é o alvo. Ah, Senhor, sim, te conhecer. Esse é o alvo, Senhor. Sabe que quando passarem diante de mim, de você, olhem, vai ali. Talvez esqueçam o nosso nome, aleluia. Talvez não lembrem o que você fez, glória a Deus. Talvez seu último sucesso seja só um quadro, um diploma que você deixou para lá. Ou talvez uma conquista pessoal, um sonho que você tinha. Mas que de uma coisa jamais esqueçam, aquele homem, aquela mulher, amava o Senhor. Quando eu chegava junto daquela pessoa, havia algo diferente. Às vezes eu estava preocupado e um abraço me colocava em equilíbrio. Às vezes foi uma oração que mudou. Talvez foi no dia mais difícil da minha vida, aquela pessoa me leu um versículo. Mas sabe de uma coisa? Aquele homem, aquela mulher tinha algo que era incansável por Deus. Que essa seja a nossa marca. Porque onde Ele é o farol, as trevas se dissipam. O maior nível de guerra não é a guerra que você faz no grito, não é a guerra que você faz na força. Ainda que algumas vezes, como diz a palavra, nós temos que tomar o reino à força. Mas o maior nível de guerra é quando você entende que basta Ele estar no lugar. Tudo tem que obedecer. Quando Jesus se levantou no barco, a tempestade calou. Quando Jesus andou sobre as águas, o povo não entendeu, mas Ele subjugou e disse que milagre era possível. Quando Ele voltou com suas marcas, Ele disse para mim e para você, não importa a cicatriz que você tenha, ela vai ser um lembrete de que você venceu. Sabe, quando Jesus curou um homem de uma maneira esquisita, para as pessoas imaginam, gente, tinha um cego. E o povo estava dizendo, foi maldição, foi o pai, foi a mãe. E Jesus disse, não, foi para que a minha glória se manifestasse, porque Ele sabe como tornar a tua vergonha em testemunho. E Ele pegou o barro e... Sabe por que cuspe? Como que você faz teste de DNA, gente? Uma maneira mais básica, a primeira maneira que surgiu foi através da saliva. Jesus estava ali imprimindo o DNA dele na visão daquele homem. A cegueira daquele homem não era só física, era espiritual. Naquele momento Jesus estava mudando a condição dele e estava tirando o lugar de dor e transformando no lugar de chamado. Porque quando Deus fecha a ferida, Ele abre o púlpito. Mas uma coisa é certa, onde Ele chega, as trevas têm que sair. Que Deus abençoe você. Nós temos ainda algumas coisas para essa noite. Mas eu quero te dizer, não deixe de estar aqui amanhã. Não deixe de estar aqui na segunda. E não deixe de estar aqui na terça. Porque apesar da gente ter convidados incríveis e muito especiais, o nosso convidado de honra, que é Jesus, vai estar aqui todas as noites. E Ele quer falar com você.